Nesta aula, a professora Maria Estela Bresciani fala sobre a história urbana com enfoque nas temporalidades, escalas e pontos de vista contrastantes. Docente emérita da Universidade Estadual de Campinas, presidente do Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade, professora fundadora dos cursos de graduação e pós-graduação de História da Unicamp, precursora da história do movimento social, das mulheres e da cidade no Brasil, autora de diversos livros na área de cidades, história e política. Bom, por que portas conceituais dos estudos da cidade, do urbano, né? Na verdade, uma primeira vez que me convidaram na área de arquitetura para conversar com os arquitetos foi em 1990, faz tempo. Acho que muita gente aqui não era nem nascida. Então, 25 anos atrás, é bastante tempo, né? E me pediram para falar sobre permanência e ruptura no estudo da cidade, a Ana Fernandes e o Marco Aurélio Filgueiras, da UFBA, né? Foi, acho que, a primeira reunião do Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Foi o primeiro que aconteceu, depois tiveram outros, né? E eu fui me apresentar e eu falei, bom, como é que eu vou falar, né, para arquitetos do ponto de vista do historiador? E uma coisa que me ocorreu na época, meio intuitivamente, que depois acabou se confirmando, a ideia de que, nesse momento que a cidade se problematiza, as muralhas vão sendo derrubadas, no lugar das muralhas vão ser construídas avenidas, né, como aconteceu, por exemplo, em Viena, né, aquele anel da Ringstrasse. Paris vai demorar muito tempo para derrubar as muralhas aduaneiras, só no início do século XX. Né, E por que as muralhas vão sendo derrubadas? Porque elas não têm mais utilidades. Para a guerra, né, quer dizer, você tem armas muito modernas para as quais essas muralhas não servem mais como defesa. Mesmo assim, isso daqui é uma coisa episódica, Paris vai ser cercado pelo exército prussiano em 1870, eles vão deixar a população, não vou dizer morrer de fome, porque não chegaram a morrer de fome, mas fechada na cidade, sem entrar nada na cidade, pelas portas, porque existe até hoje, né? Quem conhece Paris sabe que tem as várias portas que são ainda as entradas do Boulevard Périphérique, né? As portas de entrada. Aquilo eram portas materiais mesmo, que foram derrubadas para construir o boulevard. E as pessoas foram comendo cachorro, rato, derrubando árvore, queimando janelas, porque foi durante o inverno, né? Foi realmente uma coisa terrível. Eu acho que isso fez com que, logo no início, depois do século XX, as muralhas fossem derrubadas, porque elas eram totalmente desnecessárias. Mas uma coisa também foi muito importante para essa derrubada das muralhas. A ideia não só que não era mais um elemento defensivo, mas de que os inimigos não estavam mais fora da cidade, mas estavam dentro da cidade. Eram os operários que se sublevavam, era a população pobre. Isso vai acontecer a partir das imagens que vão sendo apresentadas, dos relatos da população, né, daquilo que eles chamavam de meni-peuple, ou a populaça, durante os episódios da Revolução Francesa. Vai ser extremamente importante para pensar, não, olha, a gente achou que não, mas os inimigos estão dentro da cidade. Tá? Então, absolutamente desnecessário as muralhas para defender, porque os inimigos já estão aqui. É com esses que nós temos que lidar. Então, na verdade, foram sendo construídas a partir das duas primeiras, que são as muralhas, que são as portas conceituais da técnica e da questão social, elas vão sendo construídas a partir delas outras portas. E, em cima dessa questão das multidões, da industrialização, dessa cidade que vai ficando cada vez mais densa, porque precisa de uma mão de obra cada vez maior, né? E algo que se dizia muito na época era que a cidade tinha virado caótica. Né? Primeiro, ela estava crescendo, não tinha mais limites muito definidos, e aquilo que acontecia dentro da cidade era difícil de ser equacionado, né? Então, ela estava virando caótica. Então, eles buscaram entender como
equacionar esse problema da quantidade de pessoas, da sujeira e desses elementos que eles consideravam realmente nocivos. Então, as 6 primeiras portas vão se estruturar um pouco em cima desses problemas. A 7ª foi estruturada mais no final do século XIX, muito em cima da psicologia e da psiquiatria. Então, é muito mais uma questão das subjetividades e da forma como aquele ser que se considerava meio perdido na cidade, ele vai se encontrar através da ligação que ele vai estabelecer com elementos da cidade, pessoas, bairros, memórias, coisas, etc. Né? Bom, a primeira porta, então, buscou equacionar ou desvender a cidade enquanto questão técnica. Né? O que se quis fazer foi tentar, a partir de um elemento que aparece pouco, por exemplo, aparece nos manuais que, pelo menos, eu conheço, que para trabalhar com a introdução ao urbanismo, do Benévolo e do Mumford, eu acho que todos de vocês conhecem, se trabalha com uma série de coisas, mas é sempre pela industrialização e pela densificação das pessoas que passam a morar na cidade. Tem um elemento que eles citam, mas eles citam meio en passant, e que é muito importante, que é o reaparecimento da peste, o reaparecimento das epidemias. Então, na década de 30, 1832, 33, 34, o cólera entra por Marsella e atravessa a Europa inteira, vai até a Inglaterra e a Rússia. E causa uma mortalidade muito grande. Agora, vocês podem imaginar uma cidade que era densa, muito fechada, a cidade ainda com recortes, um tecido urbano ainda muito medieval ou renascentista, então, muito fechada, muito densa, aonde a maioria das pessoas trabalhavam e moravam no mesmo lugar, aonde o empreendedor ou o proprietário, né, digamos, da oficina de trabalho morava muitas vezes no mesmo lugar. Né? Então, o medo, né, daquela peste que chega e que acomete e mata muita gente leva a fazerem pesquisas. São feitas várias pesquisas na Inglaterra, foram feitas 3 ou 4 pesquisas, e é muito interessante uma figura que eu queria apresentar para vocês, que vai aparecer um pouco mais para diante, mas eu vou só citar, é a figura do jurista. Ele vai ser importante porque, olha, o William Chadwick, que vai coordenar essa pesquisa na Inglaterra, ele é um jurista, na França vai ser o Parent Duchâtelet, que é um médico, então é muito mais inteligível que ele coordene a pesquisa, porque é um problema de doença, mas na Inglaterra vai ser um jurista, tá? Um jurista que havia feito já a revisão das leis dos pobres. Vocês conhecem o que é a lei dos pobres? É um conjunto de legislação que vem do período da Rainha Elizabeth I, em que cada comunidade, cada paróquia era obrigada a cuidar dos seus pobres. Isso no momento em que começa o fechamento de terras, que se expulsam os trabalhadores da terra para criar ovelhas, porque passa a ser muito mais rentável que a ovelha para ter lã, para fabricar, que era mandado na época, ainda nem era fabricado na Inglaterra, para a Holanda. Tá? As primeiras grandes fábricas de lã, manufaturas, nem fábricas ainda automatizadas, eram na Holanda, Países Baixos, como eles chamavam. Né? Mas, então, vai ser ele que vai fazer uma revisão dessas leis dos pobres, que era uma jurisprudência enorme, ele faz, e é ele que vai fazer também coordenar essa pesquisa. Claro que ele não faz sozinho, porque ele faz por Londres, Manchester e várias cidades inglesas, é uma pesquisa realmente muito grande que ele faz. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, porque também quem pensa a utopia, a ideia da utopia, ou seja, aquela grande construção que o Thomas More faz no início do século XVI, que se transformou no ícone da concepção utópica, de um símbolo da concepção utópica, das 53 cidades, 54 cidades que formam o país utopia. Né? Ele também é um jurista, o maior jurista da época dele. E é muito interessante, depois a gente vai trabalhar um pouco com isso, porque ele vai formar as várias cidades, a utopia tão organizada, tão cheia de regras,
tão desenhada na forma como as casas têm que se organizar, as ruas e os trabalhos, que ele vai dizer, esse país vai precisar de poucas leis. Então, é muito interessante, porque é um jurista maior da época dele. Tá? A mesma coisa depois vai acontecer com outro jurista, que é o Jeremy Bentham, que vai pensar penitenciária, que também é muitíssimo importante para a questão da arquitetura e do urbanismo. Depois a gente chega até lá. Então, a primeira porta vai ser a questão que o Thomas Carlyle, que é um filósofo e historiador, vai chamar de era mecânica. E ele vai dizer que tudo virou mecânico. A relação entre as pessoas virou mecânica, virou entre o patrão e o operário, não tem mais uma relação de identidade que existia no regime de artesanato, mas tem o cash nexo, ou seja, só o nexo do dinheiro, do salário. Né? Então, desaparece isso. E ele vai dizer, bom, tudo virou mecânico, o pensamento virou mecânico, nós não temos mais um pensamento criativo, tudo é a lógica. O que é a lógica? É desmontar um pensamento complexo nos seus elementos fundantes e remontar com os mesmos elementos uma outra forma, mas não cria nada, é sempre a mesma coisa. Então, ele é muito crítico ao pensamento liberal, né? E ao Estado guarda noturno. Porque uma das coisas que eu acho que todos vocês sabem, conhecem, que o Adam Smith vai ser considerado o grande papa do pensamento liberal. Né? E a ideia de que tem uma mão, né, invisível que organiza toda a sociedade, que é o princípio da produção, da oferta e da procura. Né? Que isso estaria, então, na base de organizando toda a sociedade. Então, todo mundo tem que comer, alguém tem que produzir, outros produzem outra coisa, então, o regime da troca. E que isso organizaria toda a sociedade. E que o Estado só teria que intervir na hora que alguém que cometesse algum crime. Então, o Estado liberal é um Estado de polícia. Né? É bem essa a imagem do Estado liberal. Mas não é que não exista Estado. Existe Estado, sim, no Adam Smith. Se quem tiver paciência de ler até o final do segundo volume da Riqueza das Nações, vai ver que ele dedica uma parte muito grande para o Estado. O Estado tem que ter exército para defender dos inimigos externos. O Estado tem que ser o responsável pela infraestrutura, ou seja, portos e estradas, para escoar a produção. O Estado tem que ser responsável pela educação dos pobres, porque um dos medos do Adam Smith é que o trabalhador parcelar perdeu o conhecimento de transformar uma ideia, uma concepção, numa obra, que era o trabalho do artesão. O trabalhador parcelar só faz um tipo de atividade e ele perde esse conhecimento geral. E ele, então, diz assim, os nossos trabalhadores vão virar meros macacos, que vão só saber fazer aquela coisa. Nós precisamos voltar da inteligência para eles através da instrução. Então, também é o Estado que vai ser o responsável, vai se responsabilizar. Na verdade, na Inglaterra, na França, isso vai acontecer mais com o Estado. Na Inglaterra, vai acontecer muito com a igreja protestante. Né? As escolas dominicais, etc., vão chamar as crianças para esse tipo de aprendizado. Bom, uma segunda porta, então, seria a da questão social. O que seria esse campo da questão social? Ele é construído a partir da problematização da Revolução Francesa e das multidões na rua. Ou seja, a ideia de que esse paradoxo, né, que eu escrevi aí no segundo parágrafo, que as concentrações humanas são extremamente importantes, senão você não pode parcelar o trabalho e a produtividade, alguma coisa, então, que não acontece. Então, são necessárias essas concentrações humanas, mas elas também são potencialmente perigosas. Né? Na Inglaterra vão ter muitos movimentos de quebra de máquinas, que são os primeiros movimentos de rebeldia dos trabalhadores, eles quebravam máquinas, punham fogo na fábrica, etc. Então, essa multidão, essa grande concentração humana também vai ser considerada uma ameaça potencial. E o que vai se dizer na época? O individualismo liberal é incapaz de encontrar respostas satisfatórias para essas questões sociais. Nós temos que resolver essas questões sociais. A terceira
porta que se abre exatamente a partir dessas duas indicações, é bom, mas nós temos na cidade um montão de gente. Nós temos comerciantes, empreendedores, fabricantes, artesãos, operários. Quer dizer, nós temos uma multidão. Como nós vamos lidar com essa infinidade de pessoas com atividades diferentes? Então, é nessa época que começa a noção que você não tem mais aquela sociedade estamental, né, em que você tinha a nobreza, o clero e o povo. Você tem agora o povo como uma coisa muito grande. Você continua tendo a nobreza. Então, na Inglaterra, a aristocracia e a nobreza se confundem. Você tem uma middle class, que na França vai receber o nome de burguesia, né, que é essa classe intermediária, que não é nem operário, né, porque o que é o operário? O operário é considerado alguém que a única propriedade que tem é o seu próprio corpo. Tá? É o seu trabalho, ele não tem nenhuma outra propriedade. Então, todo mundo que tem algum tipo de propriedade não pode ser considerado operário. Então, se monta um imenso painel para recolher financistas, comerciantes, empreendedores, etc., sobre esse rótulo de classe média, né? Ou burguesia, middle class, porque classe média em português quer dizer outra coisa. Na Inglaterra, middle class é o que significa burguesia, né? Então, você tem toda essa reequacionamento, e o que é interessante, é uma intelectualidade burguesa que vai fazer esse reequacionamento. E, a partir dessa porta, a gente vai chegar à ética burguesa, que é movida pela disciplina e pela produtividade. Tá? Na questão da produtividade, é que eu queria, então, apresentar para vocês alguém que vai estar um pouco mais para diante, mas que é o Jeremy Bentham. Vocês já ouviram falar do Jeremy Bentham? Jeremy Bentham é um jurista inglês que, no final do século XVIII, início do século XIX, vai pensar a penitenciária. Até então, só existia prisão. E os castigos que existiam para quem cometesse crime era ou pelourinho, então ser levado para o pelourinho e ser chicoteado, homens livres, eu não estou falando de escravos, isso na sociedade inglesa, na sociedade francesa, castigos físicos, então eles tinham que levar não sei quantas chicotadas, então voltava para a prisão para, digamos, cuidar das feridas, depois voltava alguns dias depois para o pelourinho. O degredo, a Inglaterra já era um grande império, então mandava para fora, ou a morte. E a morte era pelo enforcamento, que na época não tinha ainda o nó que quebra essa vértebra, então era hang till die, ou seja, pendurado até morrer. Morria realmente por asfixia. Tá? Bom, essa é uma das coisas que aquele primeiro jurista que eu falei para vocês, o Edwin Chadwick, que vai fazer coordenar a pesquisa e que tinha feito a reformação do Rei das Pobres, ele estava também preocupado com isso, porque existia cerca de 200 atividades consideradas criminosas, passíveis de pena de morte. Então, era muito comum existir nas estradas vários postes com muita gente pendurada, morta. Tá? E tem uma expressão que, eu não sei se vocês conhecem, uma expressão muito antiga, que quando você está querendo fazer uma coisa com pressa, pô, mas o que é? Você quer tirar o pai da forca? Porque era realmente uma coisa na época, as pessoas esperavam a pessoa morrer para poder tirar da forca, para dar um enterro cristão. Porque na época também, nesse período do final do XVIII, início do século XIX, se recolhiam esses corpos para levar para os anfiteatros de medicina e fazer dissecação. E a família não queria que isso acontecesse. Então, é um pouco a ideia de correr para tirar o pai da forca, era um pouco isso, né? Mas tem nessa nova sensibilidade que se forma, bom, eu preciso agora mudar para a quarta, né? A questão da perda da experiência e a formação da vivência. O que seria a perda da experiência? Um pouco, na produção, é aquilo que eu já disse para vocês. Ninguém sabe mais transformar uma ideia num produto, que era a função do artesanato, né?
Esse saber é transferido para o técnico, depois para o engenheiro, e o engenheiro vai aprender isso através de livros. Então, a vivência é esse elemento intermediário entre aquilo que eu experiencio e aquilo que me faz entender o que eu estou experienciando, aquilo que eu estou vivendo, né? Então, o Walter Benjamin vai trabalhar muito com um filósofo alemão, né, que morre durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu, fugiu, então, uma série de circunstâncias, ele acaba se suicidando. Ele vai pensar um pouco essa questão dessa perda da experiência pela vivência, né? Ele diz assim, bom, o exemplo muito simples que ele dá é do narrador. Então, o narrador era alguém que, numa tribo ou numa sociedade mais antiga, medieval, renascentista, etc., principalmente numa cidade de letrados, você tinha alguém que contava a história das pessoas, era o transmissor das experiências. E ele, então, acrescentava coisas, etc., enquanto que, na nossa sociedade letrada, essa experiência passa a ser trazida para nós através dos livros, da escrita, né? Então, o Walter Benjamin diz assim, olha, se você não registrar na tua memória que o barulho de uma buzina, que um carro está se aproximando, até você olhar e pensar, bom, tenho que me retirar, você já foi atropelada. Então, assim, na verdade, a vivência faz com que você tenha quase que uma segunda natureza, que é uma reação mecânica a uma série de sinais que vão acontecer aonde? Na cidade. A cidade é lotada de sinais que nossos sentidos veem, o nosso sentido escuta, toca, sente cheiros, e através dos sentidos vão sendo reconhecidos esses sinais e faz com que a gente se defenda deles, né? Bom, então é por essa porta que se constitui, então, uma cultura urbana. Essa cultura que nos ensina a viver na cidade, né? Bom, a quinta porta, então, dá acesso à cidade conceitual, a cidade como sinônimo de progresso e lugar da história. Acho que todo mundo aqui tem clara a ideia de quanto a população do campo é mais rude, é mais conhece menos coisas, entende menos, hoje em dia um pouco menos, porque os meios de comunicação estão chegando até a população rural, mas sempre a população rural foi considerada, né, considerado como o lugar do atraso. Na época, era muito considerado o lugar do atraso em termos de cultura, né? E a cidade é considerado o lugar da história. É lá que está a fábrica, é lá que está o investimento, é aqui que as coisas vão acontecer, é aqui que o futuro se projeta. Tá? Então, é essa a ideia de que existe essa determinação, o futuro está presente nas atividades de produção, elas têm que ser melhoradas. Vocês veem até hoje em dia, gente, toda a questão da crise econômica que está sendo debatida, isso a gente pode deixar depois para as perguntas, qual é a questão da má produtividade da indústria brasileira e do quanto é caro o custo Brasil, né? Então, vocês veem como isso é alguma coisa que persiste ainda, está na base de tudo que nós pensamos, que a gente pensa dentro desse campo conceitual. A sexta porta, então, seria a da cultura popular. Ou seja, a cultura é uma parte específica da cultura urbana, mas seria o recolhimento pela cultura culta, ou seja, pela elite letrada, daquilo que acontece junto com o que eles vão chamar do povo, ou seja, o folclore. Né? O folclore em alemão, também o folclore em inglês e o Volkskultur em alemão, é essa cultura do povo. Folk é povo. Né? Então, é a ideia de que
bom, vamos ver o que eles fazem, como é que eles querem que muito dessa cultura desapareça, porque é considerada inadequada, amoral, essas pessoas se embebedam muito, são promíscuas, nós temos que desfazer essa promiscuidade. Então, a ação disciplinar vai se dar através da fábrica, da filantropia e da polícia. Tá? A gente tem conhecimento do que seria a cultura popular, então, nunca um operário chegou, eu sou popular, viu? Aquilo que eu faço como cultura, aquilo que eu faço como lazer é cultura popular. Não, fomos nós que demos esse nome para aquilo que a gente vê eles fazendo. Então, o que aconteceu? Na medida que eles queriam eliminar esses maus costumes, eles também foram mapeando e recolhendo esses costumes. Depois eu vou mostrar imagens para vocês que fica muito clara a forma como eles foram fazendo isso. Bom, e eu vou chegar, então, agora à 7ª porta, para a gente fechar todas as portas, que seriam, então, essa cidade, né, que parece toda dividida em áreas estanques, que são os conceitos, portas conceituais que eu apresentei para vocês, mas que, na verdade, ela vai se esgarçando em seus territórios, ela não é única, não é unificada, ela tem múltiplas redes de sociabilidade que repetem o mesmo, ou seja, a sociabilidade em vários lugares. E aonde o princípio da identidade pode se expressar pela esquizofrenia, ou seja, ao mesmo tempo, eu sou moradora de um bairro, mas eu sou trabalhadora de uma fábrica. Lá eu sou uma coisa, que eu sou outra. Tá? Então, isso também é um elemento bastante interessante, que vale a pena a gente trabalhar um pouco com isso. Bom, agora a gente pode entrar um pouco nas imagens que eu trouxe para vocês, da primeira porta conceitual, então, que é a ideia sanitária. Tá? Isso apareceu na revista Punch, que é uma revista radical inglesa, onde eles mostram, né, tudo que tem de sujo na superfície e que é tudo jogado no rio Tâmisa. A data dessa caricatura ou desse desenho é 1850, que é o momento em que o parlamento inglês foi obrigado a suspender as suas sessões por causa do mau cheiro que o rio exalava, de tão poluído que ele estava. O rio Tâmisa levou mais de um século para ser despoluído, e assim mesmo não está completamente despoluído ainda. Mas era um cheiro tão forte no verão que eles tiveram que suspender as sessões, e então começaram a pensar realmente essa questão da dimensão física, que é sujeira, mau cheiro, mas também uma dimensão moral, né? Sujeira e do mau cheiro, a dimensão moral também, que mereceu a atenção. Tá? Bom, os reformadores, né, da cidade vão tentar controlar a população, induzindo a modificar seu comportamento e aceitar o controle externo. Por exemplo, hoje em dia, nós não estamos acertando como sendo um bom hábito fazer a coleta seletiva do lixo? Então, isso é um equipamento disciplinar, é uma definição disciplinar. É ruim? Não. É confortável, porque isso vai ser utilizado depois. Mas vejam quanto de disciplina isso implica numa introjeção de que é uma coisa boa fazer. E a mesma coisa eles estavam fazendo na época de uma outra maneira, claro, não chegava a essa forma assim tão, né? Bom, a escala da cidade. Então, nós temos os médicos, os engenheiros, e a figura que aparece muito pouco, normalmente nos escritos, que é a pessoa ligada à filantropia. Eles são extremamente importantes, tanto na França, na Inglaterra, importantíssimos, porque esse pessoal ligado à filantropia é que vai definir as regras morais. O médico vai falar, eu cuido dos corpos físicos, né? É o momento em que começam as vacinas, etc. O engenheiro, ele diz, olha, mas vocês que são engenheiros vão limpar esse espaço que é a sujeira, porque, na época, a teoria higienista estava baseada na teoria miasmática. Ou seja, de que todo amontoado de lixo
ou de água parada podia, em determinadas circunstâncias atmosféricas, exalar elementos corruptores do ar, que corrompiam também a saúde das pessoas. Tá? Então, ele vai dizer, limpem tudo isso daqui, transformem esse ambiente num ambiente limpo. E o pessoal ligado à filantropia vai dizer quais são as regras do bem viver nesses espaços, esses corpos que vão ser cuidados pelos médicos e nesses espaços que os engenheiros vão sanitarizar. Né? Então, a questão técnica, ela é uma coisa importantíssima, que é a transposição da cidade histórica para a cidade conceitual. O mapa é um conceito, não é? Que você tem no mapa, você tem mapas de vários tipos, nós vamos dizer, um mapa que pega a cidade, ele tem as ruas, as avenidas, as quadras, os lotes. Tudo isso é um conceito, é conceitual. Vocês têm que aprender a noção da escala, vocês têm que aprender como é que esse lote está inserido na quadra. Então, isso foi possível por quê? Porque você pegou o espaço branco do papel e transpôs a materialidade da cidade para esse espaço branco. Como? Através de uma pesquisa que, no caso da França, o Haussmann levou praticamente 4 anos fazendo as pessoas fazerem o levantamento da cidade, né, através de um tipo de equipamento, e monta esse enorme mapa da cidade em escala, e, além de montar o mapa, ele monta também uma maquete da cidade. Por que ele monta uma maquete? Porque, como esse espaço do mapa desaparece o que é igreja, o que é um prédio público, ou o que é o Louvre, por exemplo, aparece como uma coisa quadrada, um paralelepípedo, etc. A maquete vai marcar esses elementos que ele quer que permaneçam. Fora isso, ele vai, então, utilizar essa ideia de que você vai poder transferir a cidade para esse espaço, que é um espaço mais trabalhado. Ou seja, a disciplina serve para os seres que eles consideram semi-racionais, e vai ser induzida pela organização de elementos externos, que se forma, então, uma segunda natureza. Aqui é que entra a extrema importância do Jeremy Bentham, desse jurista de finais do século XVIII e início do século XIX, que pensou a penitenciária. Por que ele entra? Porque a proposta dele é de que deve-se conseguir o máximo de rendimento com o mínimo de custo, ou o máximo de prazer com o mínimo de dor, ou a relação que hoje em dia a gente tem entre custo-benefício. Tá? Então, para vocês verem como essa concepção utilitarista, que é um pressuposto filosófico, radicalização do pensamento liberal, vai estar presente desde o século finais do XVIII e início do XIX e preside a nossa vida até hoje em dia. Então, o que o Jeremy Bentham faz? No final dos anos 1770, 1780, tem um Quaker chamado John Howard, que fica muito penalizado com a questão das prisões e das penas que são aplicadas, ou dos açoites. Tinham penas muito piores até do que isso, gente. Eu ia trazer imagens, mas ia ficar muito longo fazer isso. E ele resolve fazer um percurso pela Europa para pensar uma forma de recolher o criminoso e ressocializado. Olha, para vocês verem que até hoje a ideia da ressocialização que deveria se dar na penitenciária. Bom, por que a ideia da penitência? Porque ele vai fazendo esse percurso pelas casas que recolhiam. Na Inglaterra tinha as poor houses, na França, as maisons de force, que recolhiam o trabalhador fora do trabalho e dava uma certa disciplina. Ele pega o monastério e a ideia da cela. A ideia da cela veio do monastério. E a ideia do recolhimento do criminoso para essa cela, onde ele teria o tempo do arrependimento, de ficar sozinho, de pensar. Olha, o Jeremy Bentham pensa a concepção panóptica, porque a cela ficaria muito cara, fazer uma cela para cada criminoso,
que tinha que ser ressocializado. Então, ele pensa a prisão panóptica, que precisaria de um único carcereiro, que ficaria na Torre Central. Essa prisão existe ainda nos Estados Unidos, foram construídas 3 em Cuba. Nos Estados Unidos, em Filadélfia, ainda ela é utilizada. E foram construídas na França também, em vários países europeus foram, nos Estados Unidos foram várias construídas. E a ideia de que aquele observador que está no centro, ele age quase como uma figura de Deus. Ele é onipotente, onividente, onipresente. Quem está fora, quem está na cela, não sabe em que momento ele está olhando, porque é fechado por uma persiana, essa torre. E ele se comunica através de um equipamento, falando com aquele que está na cela. Tá? Bom, o Jeremy Bentham, então, pensa isso, a descrição do panóptico é extremamente detalhada. Eu acho que, qualquer dia que vocês queiram pegar, eu acho que qualquer arquiteto, qualquer engenheiro civil consegue, através da descrição, montar o projeto da penitenciária. Sabe, é assim, a espessura das paredes, o tamanho da cela, o quanto que a grade tem que ser afastada da beirada para um prisioneiro não poder falar com o outro, não enxergar o outro. É muito detalhada a questão da penitenciária, que ele desenvolve 18 cartas que ele manda. Ele está na Rússia na época, e quem desenha o panóptico, em termos arquitetônicos, é um irmão dele, que é engenheiro naval. Tá? Mas, na verdade, é ele que tem a proposta arquitetônica. Então, a ideia primeira da penitenciária é isso, é esse recolhimento para a ressocialização. Né? A ideia é uma ideia filantrópica de ressocialização, embora o Jeremy Bentham ele está pensando, na verdade, em trazer essa gente de volta para o trabalho, e não matar ou degradar ou simplesmente fazer com que eles sejam chicoteados e depois voltados. Né? Bom, o que eles vão fazer? Eles vão fazer essas várias intervenções na cidade. Uma coisa eu queria mostrar aqui, que me parece importante, essa daqui são o plano geral das aberturas do Haussmann, né, a partir da Comissão da Extensão de Paris. Uma coisa que é muito dita é que o Haussmann, e isso é muito a bibliografia marxista que fala, ele pensou muito em limitar o movimento do operariado. Né? Então, ele fez realmente, a partir, né, você tem aqui a Basília, você tem avenidas, etc. Mas veja o bairro rico que ele abre, toda a parte rica de Paris é muito mais trabalhada no plano do Haussmann do que o bairro pobre. Isso vale a pena vocês, enquanto arquitetos e urbanistas, pensarem. Olha, a Étoile já existia, né? Mas todas... Tinham 3 avenidas. A Estrela, mesmo em termos de abertura de todas essas avenidas, foram feitas na época. Essa parte é a parte mais rica de Paris, que tem uma ligação com a área central mais antiga, e essa é a parte operária, que é a parte mais pobre até hoje em dia de Paris. Tá? Então, isso é um elemento que eu acho importante. O que significa levar a cidade para o mapa? Então, vocês estão vendo como desaparece a materialidade? Você tem aqui tudo que vai ter que ser desapropriado para abrir essa rua. É impossível trabalhar urbanisticamente sem fazer essa transposição. Senão você fala, eu vou tirar a casa de fulano, vou tirar a casa de Beltrano. Se a gente for se preocupar com cada um, não faz nada. Então, é uma coisa importante. Esse tipo de mapa é que orientou as intervenções que vocês viram antes feitas pelo Haussmann. Aqui, os imensos trabalhos, vocês veem que nem tinha muito equipamento moderno na época, que foram feitos, descobertas com as escavações das arenas de Lutécia, e esse é um pouco o resultado que se tem. Vocês veem que, olha, esse prédio, por exemplo, perdeu uma parte enorme dele, né? Foi perdida. Esse daqui também perdeu. Ou seja, essa era a forma básica dos edifícios em Paris. Né? Você tinha o edifício construído na linha da calçada, né? Com pátio interno. Era essa a ideia.
E você vê que isso daqui é cortado, vários se transformam, são modificados. Aqui é a representação de que você tem uma cidade que é de superfície e tudo que você tem de infraestrutura necessária, uma outra cidade, para fazer funcionar. Tudo isso era apresentado em revistas para justificar o aumento de impostos, o que estava sendo feito em termos de intervenção. Londres foram feitas grandes intervenções, não foram essas intervenções teatrais, como em Paris, como em Viena, ou mesmo Barcelona, mas foram feitas várias reformas. Então, tubulação de esgoto, da água um pouco menor, do gás, etc. Né? E era considerado tão importante que eles convidavam as pessoas, vocês veem tudo gente bem vestida, para fazer passeios dentro dos esgotos. Até hoje, visitar o esgoto de Paris é um passeio turístico. Tá? Então, aqui é um ministro que vai visitar um dos esgotos, uma parte. E aqui são as caricaturas, que saíam muitas. Né? Então, o cara que voltava para casa não tinha mais casa para morar, tinha sido demolida. O outro que estava andando pela rua e via as mudanças sendo passadas. E a figura, a caricatura do Osman, a picareta e a pá de pedreiro. Né? Então, aquele que estava mudando. E aqui, as reformas que foram feitas, eu acho que nesse aqui de baixo fica bem claro o quanto esse lado ganhou de modificações. Esse é o resultado da... Então, vocês veem como isso aqui foi aberto. Olha o que foi cortado. Né? Por isso que foi chamado de percê. Percê é essa abertura... a percê é a furadeira. Tá? Então, percê são esses furos que foram feitos no tecido urbano da cidade para desafogar. Porque você vê que, se você entrar na parte fora dessas grandes avenidas, o tecido continua denso igual como era até hoje em dia. Isso são fotos atuais. Tá? Então, isso é uma coisa importante. O que eles pensaram também, numa outra escala, já na escala dos equipamentos urbanos, não mais da cidade. Os equipamentos, então, essa é a penitenciária panóptica, né, que foi construída, a penitenciária da Santé, em Paris, e aqui o colégio, a tipologia dos colégios é definida na época. Se vocês pegarem a Escola Caetano de Campos, em São Paulo, é muito parecida com essa tipologia. Eu não conheço muitos outros colégios, mas esse se transformou na tipologia de colégio, essa aqui embaixo. Tá? Bom, Viena, murada, vocês têm também a queda das muralhas, e nesse grande espaço, que era de exercício militar, é que vai ser construído o anel de ruas, que vai se chamar Ringstrasse. As várias coisas que são colocadas, e aí, olha a dimensão, né, se a gente pensar no que é a parte interna de Viena, né, que eles mantiveram a parte antiga fechada, né, tudo com ruas pequenas e estreitas, e a dimensão da Ring, né, o que é. Aqui tem uma coisa interessante que eles fizeram lá, e que isso Camilo Sitti gostou. O Otto Wagner gostou da Grande Avenida, mas o Camilo Sitti não gostou da Grande Avenida. E, uma coisa enorme, realmente é muito grande, é um espaço enorme. Mas olha que interessante, ele gostou porque o Teatro da Ópera foi feito com uma menção histórica, é barroco. O parlamento ele foi feito, está vendo, numa elevação que não existia, foi elevado propositalmente para parecer uma ágora grega, então no estilo neoclássico. A prefeitura no estilo gótico, porque o auge, né, da comunidade da cidade era a Idade Média. Tá? Então, isso são reminiscências históricas que foram feitas. Aqui a retificação do Danúbio, que é feita na Europa, e uma vista da Ring, para a gente ter uma ideia de como ela era grande. Vocês conhecem isso melhor do que eu. A mesma coisa se a gente pegar Barcelona. Né? Barcelona murada, né? Aqui a primeira grande fortaleza, e só Barceloneta, que era ligada ao porto, que está fora das muralhas. Né? A proposta que é feita de derrubar as muralhas pelo governo liberal, também tem a ver com a questão da peste e das doenças, né? Porque também tem muita doença
epidêmica, mas tem endêmica. Por exemplo, a tuberculose é uma grande doença endêmica das cidades, varíola é uma doença endêmica. Então, tem uma série de doenças que eles querem acabar. Então, a ideia de derrubar, né? Você tem vários projetos, esse aqui do Rovira, que ainda é nessa fórmula mais Mozart, né? Quer dizer, você mantém também, todos eles mantiveram a Barcelona antiga, a Barceloneta, e a extensão é externa. O outro projeto, que esse aí é o projeto que ganha e que não leva. Depois, o outro projeto, que é deste Joseph Fonterressé, que é mais um quadriculado mesmo, uma grelha, e o projeto do Cerdá, que é uma grelha, e que é a única. O Cerdá era muito ligado em matemática, tá? Embora ele fosse engenheiro, ele era um engenheiro típico da Politécnica, muito ligado à matemática, e é uma expressão da ideia matemática que ele tinha, e, ao mesmo tempo, de fazer uma cidade que... bom, podemos ficar aqui mesmo, né, nessa aqui, que não tivesse, vamos dizer, um centro cívico. É uma... que ainda era uma concepção Belas Artes. Se a gente pegar, por exemplo, o projeto do Prestes Maia para São Paulo, ainda tem, né, no projeto das grandes avenidas, ainda tem a ideia do centro cívico, que seria na Praça da Sé. Então, a concepção do Prestes Maia é bastante viária, etc., mas tem bastante da concepção Belas Artes. A concepção do Cerdá não é. Não tem, você tem um centro histórico, mas é uma cidade que... você poderia, a ideia dele era dispersar a população de tal maneira que não tivesse a segregação entre ricos e pobres. Tá? E o que é interessante, eu preciso voltar um pouco para trás, é que ele pensa também não só a escala da cidade, mas a escala das quadras. Né? Então, a ideia de que uma quadra aberta, isso aqui é uma quadra aberta, só construída aqui dos lados, ela vai estar arejada. Então, você vai ter o verde, que são os pulmões da cidade, e você vai ter o espaço do lazer. Tá? O grande problema, você vê, ele pensa tudo, ele pensa as esquinas chanfradas, a questão de como é que, quando é uma quadra sem esquina chanfrada, o problema da circulação é muito mais complicado, com a esquina chanfrada é muito mais fácil, enfim, ele pensa uma série de coisas, as perspectivas, e aqui a Barcelona já densificada, porque no final do século XIX saiu uma lei em que pode acabar com aquelas áreas abertas das quadras, viram aquele elemento fechado. Hoje em dia, Barcelona não tem mais aquelas quadras abertas que tinham naquela época pela proposta do Cerdá. Né? Bom, então, o que eu queria trabalhar com vocês, e, de certa maneira, eu já tinha adiantado, é essa ideia de que você tem uma cidade, né, com os mesmos pressupostos, custo-benefício, higiene social, que se deslocam em escala da cidade para o ambiente, digamos, menor dos bairros, das ruas, das moradias ou dos ambientes coletivos, para os corpos. Você tem o mesmo pressuposto que vai sendo deslocado nas várias escalas até hoje em dia. Tá? Isso eram as ruas que eram consideradas sujas. Nós temos o esgoto correndo a céu aberto, e era isso que eles queriam acabar enterrando, fazendo com que os grandes trabalhos, né, dos esgotos que eu mostrei para vocês antes, era para acabar com esse tipo de sujeira, né, porque as pessoas jogavam o pinico, toda a sujeira do pinico na rua, as águas, não tinha outra forma, não tinha escoamento das águas usadas. Né? Eles iam buscar as águas nas bicas e depois jogava a água suja na rua, e tudo que era detrito era jogado na rua ou no Tâmisa, quando eles era perto do rio, em Londres, ou no Sena, na França, que também foi um rio que ficou completamente poluído. Ainda existem ruas desse tipo, bem estreitas em Paris, mas que ficaram mais como alguma coisa pitoresca. Né? Bom, então, a ideia de que dos corpos doentes em meio ambiente corruptor, é isso que tem que se inverter, a direção. O meio ambiente tem que ser formador das pessoas. E até hoje em dia, se vocês prestaram atenção no que os arquitetos estavam falando em relação ao SESC,
nós fazemos uma caixa e as pessoas se apropriam. Se apropriam, digamos, mais ou menos, né? Porque existe uma ideia de para quê e o que deve ser feito dentro. Aqui, por exemplo, um auditório é uma concepção panótica. Eu que estou aqui na frente, eu vejo todo mundo. Vocês estão fechadinhos aí, tem que olhar para mim, né? Então, essa é uma concepção panótica que foi pensada na época já do Jeremy Bentham. Então, esse meio ambiente é formador, porque obriga, induz vocês a olharem para mim, para quem está no foco. E induz a quem está aqui ser aquele observador que está na torre da penitenciária e que pode ver, né, tudo que está acontecendo na sala, durante o tempo que estiver aqui. Então, a ideia de que o belo traçado de ruas, avenidas, sem pontos de estrangulamentos e sem barricadas, isso iria, na intervenção sanitária no espaço da moradia, ia retirar certos hábitos que aconteciam na rua e organizá-la pelos princípios da moral burguesa. Essa é a palavra que eu queria, então, deixar no final para vocês, que é também uma palavra da Anne Coquelin. Ela vai dizer, há uma revolução constante, revolução é movimento, né, que agita o par, compreender e ver. E ela diz, eu compreendo porque vejo, e dado que vejo, porém só vejo pela ajuda do que compreendo que devo ver naquilo que vejo. Ou seja, o olhar é sempre armado. Não existe olhar desarmado. A gente sempre vai para um lugar e a gente já tem um campo conceitual que vai nos levar a ver uma paisagem. Uma paisagem é um construto. O que existia era a natureza. A paisagem é um construto intelectual artístico, por exemplo, né? Então, eu acho que esse filtro conceitual que orienta nossos sentidos é a nossa relação com o mundo. Eu acho que isso acontece com vocês e acontece comigo como historiadora. Todo o trabalho que eu fiz aqui com vocês foi um trabalho conceitual, que é mais ou menos aquilo que vocês viram os arquitetos que apresentaram os vários Sesc Popeias. É um trabalho conceitual deles. E é conceitual também eles dizerem que cada um se apropria do jeito que quer. É um conceito. Então, um pouco é isso que eu queria trazer para vocês. Nosso olhar é armado, não existe um olhar ingênuo, nem todo ele é armado. E é armado pelo utilitarismo, pela relação do custo-benefício, pela questão da produtividade, pela questão de se conseguir o máximo de rendimento com o mínimo de esforço, o máximo de prazer com o mínimo de dor, que é um princípio utilitarista formulado no início do século, final do século XVIII, é da época da Revolução Francesa, que ele está escrevendo essas cartas, o Jeremy Bentham, e que até hoje preside as nossas vidas. Tá? Então, é o pensamento liberal, ao mesmo tempo, levado à sua radicalidade e, ao mesmo tempo, aplicado em todas as formas do conhecimento através da concepção disciplinar. É disciplina em termos, disciplina urbanismo, disciplina história, disciplina geografia, tudo separadinho nos seus escaninhos, se conversa pouco, mas o que eu acho importante é vocês pensarem o quanto o pensamento arquitetônico e principalmente o urbanístico é um pensamento transdisciplinar. Você tem médico, engenheiro, arquiteto, filantropo, enfim, vamos ficar só nesses. Os cientistas sociais que vão entrar mais para o final, a meados do século XIX, já tem o Ferdinand Lepley, que começa a fazer uma série de trabalhos, o jornalista como o Henri Meilloux, né? Quer dizer, tudo isso diz respeito à formação do campo conceitual do urbanismo. Ele é transdisciplinar, é por isso que só a arquitetura não dá conta, e é por isso que é importante vocês terem a colaboração de cientista social, de historiadores, eu não sei se de médicos seria possível, mas é muito importante essa abertura para as outras disciplinas, porque o conhecimento urbanístico é transdisciplinar. Ele não está fechado dentro da arquitetura. Se a gente só ficar com a arquitetura, vocês nunca vão entender nada do que significa urbanismo. Vai ser uma técnica. Tá bom? Bom, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por vocês terem me escutado.